Eu quero ler primeiro um texto da Bíblia, que é Eclesiastes capítulo 9, verso 8. Eclesiastes capítulo 9, verso 8. De manhã falamos, acho que 2 horas seguidas. À tarde, 1h30 também. Só que agora à noite nós vamos resumir um pouco mais em 30 minutos no máximo, que Deus tem para falar para cada um de nós. E eu acredito que nós fomos bem alimentados pelo que Deus quis ministrar no nosso coração pela manhã e pela tarde. Mas eu quero trazer também uma palavra baseada nesse texto que eu acabei de citar. Eclesiastes 9, versículo 8. Aqui, cadê o pessoal? Se quiser colocar. Agradecer já ao pastor João pela oportunidade. Pastor Tony também, Deus abençoe. As minhas primas Ruth e Vera, Deus abençoe, muito bom estar com elas aqui nessa noite. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e da igreja, tá? Pastora também, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, em nome do Senhor. Eclesiastes capítulo 9, verso 8, diz assim um texto. A minha versão é a corrigida, talvez a sua seja atualizada em NVI contemporânea, mas o contexto vai ser o mesmo. O texto diz assim: sejam sempre alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. A corrigida diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Varia apenas na primeira frase. Todos nós sabemos, Salomão dedicou uma parte da sua vida para escrever. Durante muito tempo houve uma discussão de quem seria o autor do livro de Eclesiastes. Quem seria? Porque o livro não menciona quem é o autor. Não menciona quem é o biógrafo dessa obra, o escritor dessa obra. Porém, ele se identifica que por um tempo ele foi rei de Israel. Ele se identifica com áreas como botânica, ciências exatas, economia, sociologia, antropologia e principalmente teologia filosófica, que é aquela teologia prática do dia a dia. E baseado nisso, alguns teólogos não tiveram dificuldades em corroborar que Salomão sim foi o autor do livro de Eclesiastes. Nós sabemos que pelo menos 3 livros que estão na Bíblia pertencem a Salomão. O primeiro livro é Provérbios. Provérbios, o tempo em que Salomão escreve Provérbios é um tempo diferente, um tempo interessante. Porque ele é um jovem rei, apaixonado pelo reinado, pela monarquia. Um jovem rei com uma sabedoria extraordinária. Nós sabemos que depois da morte de Davi, do rei Davi, Salomão de início já assumiu o trono do seu pai. Assim como Davi, que reinou durante todo o seu período de 40 anos, Salomão reinou durante 40 anos sobre a cidade de Jerusalém. Agora é interessante que quando você lê Provérbios, você vê um rei sábio, sim ou não? Totalmente sábio. Você vê, entre aspas, o cara que domina tudo. Quando você lê, por exemplo, Cantares, o outro livro que Salomão escreve, você já vê um jovem apaixonado, que na filosofia platônica é alguém que se deixou levar pela paixão em contrapartida da razão. É alguém que encontrou uma jovem que habitava numa região chamada de Sunem, que alguns a chamam de Sunamita ou Sulamita. E se apaixona, aquela jovem arrancou de Salomão que ele nunca imaginaria dar para uma mulher. Então
em Cantares você tem um jovem apaixonado, capaz de qualquer coisa para agradar a sua noiva, a sua esposa, a sua mulher. É um jovem. E a gente sabe que jovem apaixonado é um negócio interessante, não é? É capaz de muita coisa. É capaz de muita coisa. Salomão está assim. Porém, quando você lê o livro de Eclesiastes, você se depara com outro Salomão. Não é o Salomão monarca, filho de Davi, o rei sábio, feliz pela vida, não. Não é o Salomão apaixonado do livro de Cantares. É um Salomão totalmente decepcionado com a vida, pastor. Eu não sei se alguém aqui já estudou versículo por versículo, palavra por palavra, texto por texto de Eclesiastes. E um tom que você vai notar é um tom pessimista. Por quê? Porque Salomão já está velho, está no final da vida, pastor. Experimentou tudo que a vida poderia oferecer para ele. E teve grandes, impactantes decepções em todas as áreas que você pode imaginar. Então você percebe um tom pessimista. E é interessante que a palavra Eclesiastes, ela vem do hebraico Kohelet. Kohelet quer dizer convocar uma assembleia. Vem da mesma palavra do grego eclesia. Não é eclesia. Eclesia, o sigma tem um som de S. Eclesia que quer dizer também a mesma coisa, convocar alguém para falar. Então, eu diria que a maioria dos teólogos, o Wayne Grudem, Barclay, o John Stott e outros, eles afirmam categoricamente que essa palavra ela é vivida sim. Essa palavra é real. A verdade, Salomão reuniu o povo no final da vida e disse: eu tenho alguns recados para dar para vocês. Já velho, final do reinado. Ele literalmente reúne o povo e diz: eu preciso falar para vocês algumas coisas. E aí, como eu falei para vocês, esse livro foi escrito entre 971 a 931 a.C., que é a época em que Salomão reina. 971 a 931, 40 anos antes de Cristo. É o tempo que ele reina em Israel. Aí você pergunta: Neto, eu não entendi, você falou que o rei Salomão está meio pessimista, velho, arrependido. Sim. Aí você pergunta: me prova na Bíblia. Abra sua Bíblia em 1 Reis, por favor. 1 Reis, capítulo 11. Eu vou ser bem breve. 1 Reis, capítulo 11. Todos com a Bíblia aberta nesse texto, por favor. 1 Reis, capítulo 11. Verso de número 3. Irmão, isso aqui é muito sério. Olha o que o verso 3 diz. E tinha 700 mulheres. Princesas. E 300 piriguetes. Concubina é o sentido bem atualizado para esse termo. Salomão teve 1000 mulheres. Ele dava conta de tudo? Provo que não. A maioria das alianças eram políticas. No século XV e XVI, os reis da Europa se casavam por questões políticas, sem ter relacionamento, por questões militares e econômicas, para expansão do território e para proteção. Mas a maioria delas, Salomão teve casos de incestos e prostituição. Contra Deus, contra a lei de Deus. E pior, o texto diz que além de ter essas 1000 mulheres, o texto vai além. Olha o que o texto diz: e suas mulheres lhe perverteram o coração. Vamos lá. Olha o que diz o verso 5 de 1 Reis. Porque Salomão andou
seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Verso 7. Então edificou, irmãos, até no verso 6, dava para Deus dar um jeito, só que o verso 7 é terrível. O verso 7 causa espanto, porque lá em 2 Reis, capítulo 12, verso 14, em 2 Samuel, capítulo 12, verso 14, a Bíblia diz que Deus amou a Salomão. Deus se revelou para Salomão como se revelou para Davi, dizendo: eu sou o Deus de Davi teu pai, um Deus que fez uma aliança séria com o teu pai, e a mesma aliança que eu fiz com teu pai, eu quero ter com você. Eu serei contigo, eu vou te abençoar, vou fazer tudo. Ainda no ventre, Salomão tinha nascido poucos dias, e a Bíblia é bem clara em dizer: Deus amou a criança, Deus amou Salomão. O capítulo 1 de Reis ao capítulo 10, são 10 capítulos falando das riquezas de Salomão, o tanto que Deus prosperou Salomão, o tanto que Deus o abençoou. Parei no capítulo 11, Salomão faz tudo o que não deve fazer. E olha o que diz o verso 7. Deus, uma quebra de berite em hebraico. A palavra berite em hebraico é aliança, pacto, concerto. Olha o que o texto diz. Então edificou Salomão um altar a Quemos, abominação dos amonitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém. Alguns teólogos pegam essa palavra monte que está diante de Jerusalém, é o monte Moriá, o mesmo monte que Isaac oferece quem? Que Abraão oferece quem? Isaac, a tentativa do oferecimento. E é o mesmo monte que até hoje está uma das paredes, que se chama Muro das Lamentações, que pertencia ao templo de Herodes, da época de Jesus. Salomão construiu um altar, um monte, um templo, do lado do templo de Deus, no Moriá. Mas vamos lá. Sobre o monte que está, e o texto diz: e a Moloque, que é a abominação dos filhos de Amon. Por isso que você não pode chamar ninguém de moleque. Moleque é uma transliteração do nome Moloque, um deus mosca, o deus da mosca, segundo a mitologia babilônica. E vamos lá, verso 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Deus de Israel, do Senhor, o qual 2 vezes lhe aparecera. Salomão não era um cristão recente, Salomão não era um novo convertido, é alguém que Deus havia falado com ele, falado frente a frente. É o Deus que havia respondido às suas orações, mas a vida enganou Salomão. Por quê? Aí você vai perceber, lendo o texto, Salomão está arrependido. E aqui tem uma lei que não falha: tudo que você planta, você vai colher, filho. Não é lá na eternidade, é aqui e na eternidade. Eu vejo desculpa a expressão, eu não vou chamar de bando não, porque é uma palavra muito pesada, né? Aí eu vejo um grupo de adolescentes que se deixam levar pelo esse modismo da nossa época, inculcados com uma ideologia rebeldiana, que vem de novelas como Rebeldes. Eu vou obedecer meu pai para quê? Vou obedecer para minha mãe para quê? Só quero te lembrar uma coisa: você vai ter um filho um dia. Olha que legal, hein? Você vai ter um filho um dia. Aquilo que você planta, você colhe. Preste bem atenção naquilo que você está plantando. Não é profecia para a sua vida. O meu desejo é que Deus livre os seus filhos do mal. Mas nunca esqueça: aquilo que você planta, você vai colher, página por página, letra por letra, palavra por palavra. É uma lei que não falha. Salomão percebeu isso, que é a lei da semeadura.
E a pergunta é: o que você tem plantado na sua vida? Pecado? Rebeldia? Prostituição? Adultério? Mentira? Nunca esqueça daquela frase que quem planta vento colhe o quê? E é verdade, irmãos. Deus quer livrar a sua geração. Deus quer livrar a tua semente. Deus quer livrar a sua vida. Mas preste atenção naquilo que você está plantando. Preste muita atenção. Com a medida com que vós medis, vós sereis medidos. Com Deus não se escarnece. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Salomão fez tudo isso. E agora está velho arrependido escrevendo esse texto. Salomão percebe que a pessoa que não sabe lidar com o poder, ela se perde. Há pessoas que não sabem lidar com aquilo que Deus dá para elas. Há pessoas que não sabem lidar com o poder. Tem gente que não dá para ter nada, irmãos. Tudo que tem se torna maldição. É extraordinário como há pessoas que conseguem transformar bênção em maldição dentro da igreja. Ele ora pedindo um carro para Deus, ele ora pedindo uma casa, ele ora pedindo milagre. Quando Deus faz um milagre, a primeira coisa que ele faz é abandonar a igreja, depois deixar de ofertar, ele abandona a obra. Há pessoas que não sabem lidar com o poder. Salomão foi uma dessas. Conquistou tudo, mas percebeu que a vida não passava de uma ilusão para ele. E é interessante que em Salomão, a sabedoria ganha personificação. Diga comigo, a sabedoria ganha personificação. A palavra sabedoria no grego, todo mundo sabe, é Sofia. Em hebraico é Daat. Fala Daat comigo, vai. Daat mais forte. 1, 2, 3, dou-lhe uma. Daat mais forte. Daat. Salomão é o único autor em que a sabedoria se personifica. A sabedoria em Salomão, ela ganha mão, ela ganha boca, ela ganha ouvido, ela ganha coração. Em Salomão a sabedoria faz um pedido dizendo: filho meu, dai-me o teu coração. A sabedoria em Salomão, em Provérbios, é alguém que anda pelas veredas e pelas ruas procurando um coração sábio, procurando alguém que abra o seu coração para entender. E eu digo para você, há muitas pessoas que perdem o seu casamento, que perdem a família, que perdem o ministério, que perdem a oportunidade que Deus quer dar a eles para serem usados pelo Senhor por falta de sabedoria. Eu acho interessante que Tiago fala uma coisa extraordinária. Tiago fala lá no capítulo 1, dizendo assim: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá de forma deliberada. A minha oração é que a sabedoria alcance o seu coração, para que você não perca a sua casa, não perca a sua vida, não perca a sua juventude, e não se iluda por esse mundo que só quer te levar para o pecado. Sabedoria faz um pedido: dá-me o teu coração. Quem quer isso, levante a mão e diga glória a Deus, por favor. O método que Salomão usa em Eclesiastes, e eu já entro no texto que eu li, é o método indutivo, metodológico. Fale comigo, indutivo, metodológico. É o método da percepção. Salomão é um velho que para, senta e observa. E é interessante que o crente ele precisa desse fundamento. Não tome decisões precipitadas. Pare e pense. Olhe para a situação. Inclusive a palavra inteligência, no latim, interligere-tia, ou sia, ou actione. Interligere-actione. Inter quer dizer dentro, ligere quer dizer ler, actione quer dizer ação. Inteligência é ler dentro da ação do momento. É aí onde Deus faz um negócio com você. O que é a palavra negócio? Nego o ócio, ociosidade. Nego vem, negar o ócio.
negar a ociosidade. Por isso que a palavra negócio, quem faz negócio é alguém que não para, é alguém que olha para a situação e diz: eu não posso ficar ocioso, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou negar a ociosidade. Isso que é negócio. Só que perceba uma coisa, diga assim: eu preciso mudar e rever as minhas neuroassociações. O que é neuroassociar? Quem sabe me dizer? O que é neuroassociar? Por exemplo, um perfume te lembra alguém? Aquele bandido que me deixou eu, não? A menina que não usa esse perfume não, porque eu não gosto. Por quê? Me lembra alguém. E aquela música? Jack, pois é, o Jack da tua vida que passou. Não lembra? A música lembra alguém, sim ou não? Isso é neuroassociar. Neuroassociar é quando você olha para algo e aquele algo te faz lembrar alguma coisa. E nós temos que mudar isso, pastor. Por quê? Quando você olha para a crise, qual é a intenção que dá em você? Desistir. Pegou, arrebentou. Eu recebi uma vez na época do Orkut, né? Eu acho que o pessoal sabe. Alguém sabe o que é Orkut aqui? Vocês estão tudo velho também, né? Pensava que era só eu. Tudo velho aí, ó. Tudo velho. Orkut. Eu lembro que uma vez no Orkut, pastor, eu estava arrasado, quebrado, liso, né? Até hoje eu estou meio liso também, mas essa parte ainda tem que mudar. Mas eu estava meio quebrado, vou desistir, não sei o quê. Aí eu fui abrir o Orkut, na época a minha internet era aquela 3G. Não vou ter, deixa eu falar. E eu lembro que eu liguei o computador e veio uma mensagem para mim no Orkut. Alguém dizia para mim assim, ó: ô Neto, é para você esse recado, senti para te mandar. Eu digo: Deus. Ele falou assim, ó: quando tudo parecer difícil, quando tudo estiver impossível, quando não houver mais saída, quando todos os teus amigos te abandonarem, eu já estava chorando faz a hora. Senti, ó, triste, acabando. Deus vai falar comigo aqui, né, aquela coisa. Quando você for no banco e não houver mais dinheiro, quando não houver mais possibilidade, respire fundo, ergue a cabeça e diga: agora lascou. Rapaz, esses caras... Pior que aquilo ali funcionou para mim. Eu dei um sorriso, eu comecei a sorrir, irmão, sabe? Como vocês diriam, eu acabava. Eu não esquecia. Porque geralmente as pessoas, elas têm no seu consciente que a prova, ela vem para nos arrebentar, para acabar com a gente. Não é, irmãos. Não é. Você sabia que a tribulação gera, ela tem filho. Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz paciência, a paciência produz experiência, pelo que nós somos edificados no amor de Deus que é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos é outorgado. Sabe o que Paulo está dizendo? A crise não é o fim, é o começo de uma grande obra que Deus tem para realizar, para a glória do seu nome. Vai dar somente. Salomão para, senta e diz: eu preciso observar. Fala para o seu irmão, diga: senta um pouco, irmão. Não é sentar, mas senta, para um pouco. Fala para ele aí, vai, para um pouquinho, relaxa, fica tranquilo. Calma, irmão, calma. Observa, para. Mas está tudo em crise, o dólar subiu, não sei o que. Para, meu irmão. Para. Deus tem o alento que a sua alma precisa. Deus tem um controle da situação. É interessante que no Antigo Testamento, todas as vezes que tiveram uma visão com o trono de Deus, o trono nunca estava vazio, sempre tinha alguém sentado lá. O que é isso? É Deus no controle da história. Deus é a única pessoa que está no trono, sai do trono, continua no trono, resolve o nosso problema, volta para o trono porque ele já estava no trono. Onipresença, nunca sai de lá. Ele sai e continua porque ele é Senhor de todas as coisas. Senhor de todas as coisas. Para um pouco. Veja a situação. Pare. Diga para você mesmo: Deus me ama. Deus me ama. Salomão não valorizou isso na vida dele. Eu gosto disso, eu acho extraordinário. A Bíblia grega usa três palavras para amor. Uma,
na verdade, é filosofia greco-romana. A primeira palavra para amor na Bíblia é a palavra estorge. Fala comigo, estorge. Fala comigo, filia. Fala comigo, ágape. Fala comigo, eros. São os 4 amor. O amor estorge é o amor familiar. Primo para primo, pai para filho, filho para mãe, é amor familiar. Estorge. O amor filia, ou filéu, que gerou a palavra Filadélfia, a igreja de Filadélfia. Filia significa amor fraternal. É o que eu chamo de utopia davídica, é o sonho de Davi, é a metafísica davídica. O sonho de Davi, Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Os judeus cantam a música, eu sou ruim de cantar, tá, irmãos? Mas eles cantam a música legal, assim, fazem ó. Rinematov humanaim, chevet arringanhahad. Não é aquela dança legal? Não é balada não, tá, irmão? Tá, né? Então é interessante, eles cantam isso aqui e quer dizer assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos sejam um. Amor filia é eu me preocupar contigo, é você se preocupar comigo. Uma vez o pastor André Valadão estava ministrando no ginásio. Achei isso extraordinário, o André contando isso. André Valadão ministrava no ginásio e sentiu Deus falar assim, ó, olha para o teu irmão e diga assim, o que você vai comer hoje? Aí diz os irmãos todos comemorando lá, se abraçando. O que você vai comer? Ah, vou comer isso aqui, vou comer isso aqui. E disse que um empresário estava sentado do lado do outro. O que você vai comer hoje? E o irmão ficou calado. Você vai comer hoje, rapaz? Irmão calado, disse, pai, ó, vou logo dizer para ti. Eu vim aqui, deixei meus filhos passando fome em casa e vim aqui pedir para Deus um milagre. Se Deus não fizer, meu irmão, sabe que Deus trabalhando? Aquele empresário começou a chorar e durante 1 ano, até empregar aquele irmão, ajudou ele com uma cesta básica. Amofilia, irmãos. Não adianta eu estar numa mesa farta, sendo que meu irmão está passando fome, e ainda fazer aquela oração hipótese, Jesus vai lá e abençoa. Jesus vai falar assim, por que não vai tu e faz isso? É mais fácil orar, né? Não é mais fácil orar, mandou Jesus, vai lá e abençoa. Jesus fala, rapaz, junta uma cesta aí, vai lá, abençoa teu irmão. Eu lembro quando eu cheguei em Brasília, e cheguei passando fome, não minto para ninguém não. Cheguei daquele jeito. Mas pelo menos o apartamento para morar tinha, e diz, vamos ver o que Deus tem para nós aí. Eu lembro que eu fui perceber que eu era tão alegre, irmão, ainda sou, mas naquela época eu estava tão alegre, que nem perceber que eu estava com fome eu estava. Tanta alegria, parece que quem me enchia era a palavra, a unção de Deus. Mas um dia nisso chegou assim e disse, Neto, a Radassa fez cacá na última fralda que ela tinha. Eu disse, não, pode deixar que eu compro. Aí depois que eu me toquei, comprar com quê, meu irmão? Desci do apartamento, lá no Riacho Fundo 2. Passei pela farmácia e disse, vem cá moça, quanto é que é essa fralda aí? Ela disse, qual essa dos 26? Eu digo, não, as 26, tem um valendo 26. Essa aí, ela disse, é 5,60. Eu peguei no bolso, eu acho que eu não tinha R$1, 1,50, irmãos. Eu disse, Deus, tu falou comigo lá no Maranhão para eu vir para cá, para passar por tudo isso, mas eu te dou graça, Deus. Mas peraí, muda esse negócio. Eu chorava na rua do Riacho, já era tarde da noite, dizendo, Jesus, eu não tenho 5,60 para comprar uma fralda para minha filha. Demorado alguns minutos, cheguei em casa. Irmão, o que tinha de cesta básica lá, irmãos, e de fralda não era brincadeira. Aí me chegou e disse assim, o irmão Adilson passou aqui. Eu digo, e aí? Eu percebi que enquanto a esposa dele conversava comigo, ele estava vasculhando a casa. E ele disse assim, eu vou ali e volto já já. E eu sem entender nada. Quando chegou o carro cheio de mercadoria, foi quando Deus falou para mim lá em casa, vai para casa, que eu já providenciei o que você estava precisando e fiz um pouco mais. Sabe o que é isso, irmão? Nós precisamos de pessoas com amor filia. Precisamos quebrar esse espírito de egolatria já. A igreja precisa voltar a viver o amor fraternal. Por quê? Eu vou lhe dizer por quê. Porque o anjo que aparece na igreja de Filadélfia diz o seguinte, e ao anjo que está na igreja de Filadélfia escreve, isto diz aquele que é santo,
O que é verdadeiro? Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Igreja que se ama, se cumpre o verso 8 que diz: eu conheço as tuas obras, e eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, na qual ninguém pode fechar. Quando a igreja se ama, o amor de Deus se manifesta, e a providência vem como uma porta aberta para a nossa vida. Quem recebe esta palavra, glorifica a Deus. Salomão perdeu tudo isso. Eu começo a encerrar. Entro no texto e encerro sobre o óleo da sua cabeça. E existe uma palavra que eu acho extraordinária. Eros não está na Bíblia, mas é mitologia grega. É mais grega do que romana. Eros, quem é casado aí, diga amém. Já entendeu qual é o que é amor Eros, né? Não precisa entrar em detalhe, né? Deixa para encontro de casais, né? Não esquece. Hashtag deleta, por favor. Agora existe um amor extraordinário que é o amor ágape. É o que está formado em João 3,16. João 3,16, todo mundo conhece aqui, sim ou não? Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Porque Deus, bem alto. Glória a Deus. É o ágape. O ágape está aqui. O texto no grego começa dizendo assim, ó: Theos agapau. Agapau é o verbo conjugado na terceira pessoa do singular. Ágape é o substantivo. É interessante que o texto fala que Deus amou. É o amor incondicional, o amor invencível. E é interessante que quem já fez teologia sabe que tem uma disciplina chamada missiologia. O professor vai de missiologia vai dizer para você assim, ó: João 3,16 é o textuário da Bíblia. Sim ou não? Vai dizer, irmãos. João 3,16 é forte. Revela o amor de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus. Só que eu fui um pouco mais além, eu fui para a teologia romântica. Por que João 3,16 é o textuário da Bíblia? Porque não há e nem existiram palavras melhores para serem usadas do que João 3,16. Nem palavras platônicas, aristotélicas, socráticas, nietzschianas, bastas. Não é, irmão, não há. Não há. Ser, amou o maior sentimento, o mundo, a maior porção habitada, de tal maneira a maior expressão, que deu a maior ação, porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Seu filho, a maior herança, unigênito, o de mais precioso, para que todo aquele, a maior oportunidade, que nele a maior atração, crer, o maior ato de fé, não pereça, a maior segurança, mas tenha a vida eterna, a maior promessa que nós temos na pessoa de Jesus de Nazaré. Cadê o tecladista para me ajudar aqui, ou alguém que toca violão? Já vou encerrar. Salomão não valorizou o amor de Deus. Diga para alguém, eu sei que esse negócio, diga aí, levantamento é meio chato, eu sei, mas diga para alguém, por favor. Diga assim: valorize o amor de Deus para com a sua vida, por favor. Valoriza, valoriza. Valoriza, meu irmão. Esse cara brincando de evangelho. Baixa a bola, meu amigo. Tu tá te achando demais, é? Se não fosse o amor de Deus, se essa graça saísse da sua vida, tu era um nada. Nós só somos o que somos pela graça de Deus que está em nós. Valorize esse amor. Salomão nos dá um conselho, eu encerro aqui. E aí é símbolo do Espírito Santo, é paracletologia também. Ele diz: em todo tempo
sejam alvas as tuas vestes. Salomão percebeu que tudo sem Deus se torna nada. Tudo que ele conquistou na vida não passou de vaidade, A palavra hebraica aqui que ele usa é para dizer que tudo que ele investiu, tem o seu tempo, foi passageiro. Salomão usa a palavra vaidade por 37 vezes, a palavra rebelde. Rebelde é vaidade, aquilo que é efêmero, platônico, repentino, passageiro, que não dura. A minha pergunta é: em que você tem investido o seu tempo? Em que você tem investido a sua vida? São em coisas que vão passar, são em coisas efêmeras. E aí Salomão faz uma tipologia extraordinária. Ele diz: invista na presença do Espírito Santo de Deus. É interessante que ele fala: em todo tempo. Não é em um momento, é em todo tempo. Não é no momento, é em todo tempo. É como se Salomão estivesse falando assim: ó, Deus quer você sábado, domingo, segunda. Ele quer você também terça, quarta também, quinta Ele quer ter um encontro com você, sexta-feira Ele quer entrar o sábado com você, domingo Ele quer amanhecer com você, Ele quer dormir com você, Ele quer estar com você. Não é Deus não dorme, é antropopático o sentido. Deus quer você de manhã, de tarde, de noite. Ele quer ser seu amigo presente. Não é em um momento, é em todo tempo, em toda hora. Sejam alvas as tuas vestes. Pessoas que recebem apenas visitas de Deus, mas não conseguem ser templo de Deus. Falei aqui à tarde que o responsável para que Deus e o Espírito permaneçam na sua vida é você mesmo. Uma vez eu estava estudando com o Rabino, Salmo 91, pastor. Eu fiquei besta, desculpa a expressão. Rabino é terrível. Ele falou: Neto, o que você entende desse texto aqui? De qual texto? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua. 1000 cairão o quê? Ao teu lado. E 10.000 à tua. Então eu concluo que 10.000 cairão ao quê? A minha. É isso ou não é? É isso? 1000 cairão ao teu lado, 1000 cairão à sua esquerda e 10.000 à sua. Eu falei isso, ele disse: está errado. Disse: meu amigo, quando a Bíblia quer dizer que é lado, é lado. Quando ela quer falar que é esquerda, é esquerda. Quando ela quer falar que é direita, é direita. Os judeus acreditam que o ser humano tem 7 lados pelo menos. 7 lados, extraordinário. Diz assim, ó: o judeu tem um lado direito, tem um lado esquerdo, tem a frente, tem atrás, tem a alteridade, que é o outro, tem um lado do outro, tem um lado de cima, tem um lado de baixo, e tem o pior lado, que é o lado de dentro. Ah, você não faz ideia de como é, rapaz? Para. Disse, o contexto do Salmo 91 é esse: 1000 cairão ao teu lado, ainda que o teu inimigo seja você mesmo, teu lado de dentro. Ainda que 10.000 caiam do lado direito, que é o lugar da força. Lado direito da Bíblia é o lugar da força. Ainda que a tua força seja vencido do lado direito por 10.000, e ainda que do lado de dentro você seja vencido, não esqueça, Ele vai enviar anjos ao teu respeito, para fazer com que você vença, para a glória do seu nome. Quem é seu pior inimigo? Você. Tem investido em quê, irmão? Invista na presença do Espírito, na santidade do Espírito. Vou citar dois exemplos aqui. Eu entrego o microfone para o pastor. Diga comigo: Maria e Marta. Pensa no lugar que Jesus gostava de visitar, era Betânia, porque lá ninguém pedia nada para ele. O único lugar que Jesus chegava e ninguém pedia nada para ele era Betânia. Jesus chegava lá, deitava num sofá. É um termo anacrônico e é histórico, sim ou não? Mas vamos, deitava, sentava-se. E ele começava a ser servido. Ele não servia a multidão, as pessoas serviam a ele. Jesus: Senhor, quer mais alguma coisa? Ele ficava olhando assim e diz: mas você não quer nada, me pedir nada. Não, Senhor, aqui a tua presença já é o milagre que a gente precisa. Não quer mais nada, não. Um certo dia, Jesus chegou de uma viagem cansada, mas começou a pregar em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro.
Maria estava cuidando das coisas, de repente parou, porque a pregação de Jesus era boa demais. A Maria disse: espera aí que eu vou deixar as coisas aqui e vou me sentar. Jesus pregava, Maria ansiosa, alegre, chorando pela palavra do mestre. E lá Marta de um lado para o outro, Marta de um lado para o outro, Marta de um lado para o outro. Aí Marta se incomoda com Maria, diz: Jesus, eu estou aqui de um lado para o outro, Marta, eu estou aqui te servindo, e Maria está aí sentada. Jesus falou: Marta, quieta, filha. Maria escolheu a melhor parte. O investimento de Maria foi na melhor parte. E isso deu um resultado extraordinário no capítulo 11 de João. Qual é o capítulo 11? A morte de Lázaro. Enviaram um recado para Jesus dizendo: teu amigo está enfermo. Ou seja, dá tempo do Senhor fazer alguma coisa por mim. Jesus recebeu a carta e disse: mas eu vou passar uns 3 dias aqui que eu estou cansado, né? Estou cansado. Jesus passa 3 dias no quarto, vai. Chegando lá, um alvoroço na cidade, um choro. Lázaro está morto. Marta sabe que Jesus chegou. Quando Marta vê Jesus, fala para ele: se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Abre aspas, a culpa é tua. Eu mandei um recado, eu falei para o senhor vir a tempo, meu irmão está morto. Jesus disse: Marta, chama Maria para mim. Quando Maria veio, se jogou aos pés de Jesus e disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Qual é a diferença? É que uma está de pé olhando para Jesus, a outra está de joelho olhando para os seus pés. O lugar mais alto que um crente pode chegar é nos pés de Jesus e não na sua face. A diferença, Marta dizia: a culpa é tua. Maria dizia: não, se tu estivesse aqui, a morte não teria coragem de pisar nessa cidade. Se tu estivesses aqui, a morte não teria coragem de entrar aqui neste lugar. Diz a Bíblia que Jesus chora, por quê? Coração quebrantado e coração que adora nunca sai da presença de Jesus de mão vazia. Jesus pergunta: aonde vocês o puseram? E vai fazer um milagre na sua vida nessa noite também.